olá, queridos clientes, amigos, telespectadores do nosso programa, nosso podcast. Bem-vindos a mais um tema super interessante. Fique até o final que hoje vai ter polêmica, vai ter coisa boa e vai ter investimento, que é um assunto que muitos gostam. Meu nome é Bárbara, eu sou uma das sócias proprietárias da Lobas Group e Lorelai. Apresente-se. Vamos lá, minha gente. Para vocês que acompanham os nossos episódios, já sabem bastante aqui das nossas carinhas Bárbara e Lorelai. Aqui junto com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre educação financeira, organização, hábitos, investimentos. E hoje não temos nada mais, nada menos do que um dos nossos primeiros clientes que chegou a 100 mil investidos. Então, se você tem interesse em saber como é a trajetória de alguém que saiu do zero aos 100 mil, é aqui que você tem que ficar. Mas antes, a gente não pode esquecer de falar dos nossos queridos e amados patrocinadores. Então, é o seguinte, Vartung é aqui onde a gente está, nos nossos estúdios de podcast, coworking, o que vocês precisarem para fazer uma palestra, uma apresentação, aqui é o lugar para vocês virem em Blumenau, então vocês sabem que vão ser muito bem atendidos. Além disso, temos outros patrocinadores também. Vamos lá, dona Camila Rosansky, ela tem um estúdio aqui em Blumenau e cuida aí das makes, tem lá parcerias manicure, enfim, é a nossa maquiadora oficial, então Camila Rosansky, nossa patrocinadora, a Aline da Closet Fashion, que além de ter a loja com peças incríveis, ela nos veste também. Também existe a consultoria de imagem, então para você que quer melhorar aí o seu estilo e imagem, fale com a Aline. Os Instagrams estão todos aí na tela. E, não menos importante, a Ousa, que cuida aí, que nos ajuda com a nossa oratória, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de se postar diante aos nossos podcasts, palestras e afins. Então, esses são os nossos patrocinadores. Acredito não ter esquecido de ninguém, porque eu esqueço. Então, nada mais, nada menos, vamos lá, Júlio. Boa noite, obrigado por estar aqui. E, sem mais delongas, conta um pouquinho de quem é você e por que você está aqui, como é que você conheceu a gente. Solta a voz. Vamos lá, boa noite, pessoal. Meu nome é Júlio, eu trabalho na Tachibra há 16 anos, né? Então, eu conheci a Lorelai, foi no Salto, e é onde a gente estava trocando ideias. Era um projeto sobre quem queria abrir empresas ou quem já tinha empresas para poder crescer, né? E eu tinha a ideia de ter uma empresa e não sabia como funcionava. Aí eu fui lá para tentar conhecer. E lá eu conheci a Lorelai, onde a gente conversou numa das oficinas, aí ela falou sobre investimentos. Eu não sabia nada, zero sobre investimentos. Então a gente começou a conversar e eu me interessei por isso. Aí por isso que hoje eu estou aqui para contar a trajetória do zero, que eu não sabia o que era investimento, até hoje que eu posso dizer que eu cheguei aos 100K. Investe, declara o próprio imposto. O bicho virou da água pro vinho. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta só para o pessoal te conhecer mais. Tu tinhas uma empresa de quê que tu teve interesse de ir lá fazer o salto? Então, na época, eu trabalho com iluminação. Então, eu conheço muito sobre tecnologia LED. E eu conheço também de aquarismo. Eu tinha um aquário. E eu via que era um mercado que é bem defasado na parte de iluminação. É uma iluminação muito específica e que não encontrava. Ou era tipo assim, como aquários, eles têm tamanhos diferentes, especificações diferentes, aquário plantado, aquário não plantado, marinho e tal. Então eu pensei em abrir uma empresa voltada para projetos de iluminação, que eram projetos especiais, não o normal do comércio, que é uma coisa que eu não encontrava e eu acabei, tipo, abrindo a empresa até, fiz alguns projetos e no começo eu fiz realmente para amigos que tinham aquários conhecidos e que não encontravam a iluminação adequada, ou quando encontravam eram coisas importadas, muito caras, e ninguém sabia, tipo, dizer para eles, não, isso é correto, isso não é correto. Então a minha ideia era, na época, eu cheguei a abrir, né, a empresa de iluminação, mas para projetos específicos, assim. Bom, como o Júlio é nosso mais íntimo, a gente vai brincar mais, né? Mirou no aquário, acertou no investimento da Lorelai. Não, e eu ainda vou te dizer que ele falando sobre isso, que é uma coisa que talvez seja uma memória vaga pra mim, eu lembrei da Brizola, a minha tartaruga de aquário. Porque ela precisa de uma iluminação especial, exatamente por ela ficar longos períodos sem ter a iluminação solar, ela precisa sair, ou às vezes pra tirar do aquário e colocar pra tomar sol, vitamina D pra tartaruga, ou se não ter uma lâmpada especial. E isso era uma das coisas que eu não sabia que precisava. Mas
Ok, tudo bem. Na verdade, eu quero voltar um pouquinho, porque ele falou do programa do salto. E eu e a Bárbara aqui, a gente talvez já tenha Gente, tocado sério. nesse assunto. Esse programa do salto, gente, a gente tem clientes até hoje, pessoas que a gente passa na rua e falam, olha as meninas do salto! Gente, Esse a programa Aline foi trouxe uma delas. muita coisa pra gente. A Aline foi uma delas que estava aqui no outro programa, inclusive assistam, né, todos os nossos podcasts, que todos têm temas diferentes, mas foi uma coisa incrível. Eu era uma mulambenta que andava só de moletom e leg e ficava lá toda escondida, mas eu fui lá pra quê? Pra arrumar cliente. Tinha postura? Não tinha. Mas de lá saíram muitos clientes e depois que eu e a Lorelai a gente se encontrou, a gente descobriu que pras duas. Foi Exato. uma virada, assim. Pra quem não sabe, né, o Salto é um programa de acelerador de mês que justamente traz essa parte de gestão, empreendedorismo e tudo mais, gratuitamente pelo Sebrae, junto com os municípios. Como é que é o nome do Portal Cidadão? Sala do Portal Empreendedor. Sala do Empreendedor dos municípios. Então é isso aí que é o Salto. E o Júlio, a gente, todo mundo se encontrou lá. Eu não lembro do Júlio da época. Também não lembro de ti. Viu? Olha só. É sobre isso. Né? Mas é que era muita E era o gente, mesmo, tá, né? gente? Era aquele programa. Não, era específico. muita gente, Era na uma sala com verdade. 40, 50 alunos, não sei, mas Começou era muito... com 80. Ah, então. Exato, se formaram, mas de qualquer forma o que acontece? Eles faziam essas mini oficinas, né, que era juntar 3, 4, 5 pessoas em um grupo pra falar sobre algum tema. E eu lembro que a gente estava conversando, eu não lembro até porque, eu lembro que tava eu, você, e tava o Cristiano Zimmermann, que também depois virou cliente, a gente falou sobre parte de empreendedorismo e tudo mais, e trabalho sensacional, a gente podia trazer ele também qualquer dia. E isso é uma das coisas que é muito engraçado, como a gente fala sobre o que a gente faz sem estar vendendo, mas vende. E até hoje eu lembro que o Júlio, toda vez que ele vai se apresentar e falar como a gente se conheceu, ele fala de uma frase que eu falei que eu nem lembro que eu falei. Mas ele disse que eu falei, então eu acredito, né? Fala, Júlio. O que ela disse? Então, essa frase ficou na minha cabeça, porque dá pra até entender por quê. Meu pai constrói casas. Então, eu cresci vendo ele construindo casa para as pessoas morarem. E a frase que eu ouvi foi, morar de aluguel é mais vantagem que comprar uma casa. Entre aspas, essa foi a frase. Não me lembro do contexto todo, mas a gente sabe que tem uns poréns por ali, né? Uhum. Mas essa foi a frase que eu ouvi e meu pai, vida toda, construiu casa. Então eu ficava aquela, pô, mas peraí. Ela falou tudo ao contrário do que você... Tudo que minha infância maluca toda que tá eu vi falando. crescendo, ela falou ao contrário. Assim, como assim? Tipo, tu sempre ouvia foge do aluguel, foge do aluguel. Daí eu vi essa frase, eu pensei, fiquei aquela pulga na orelha, né? Assim, mas eu vou atrás ver o que é isso. Uhum. Curiosidade, né? Daí onde eu fui atrás conversar com ela para tirar essa dúvida, para tentar entender por que dessa seria melhor morar de aluguel que comprar. Daí eu fui entender que não é só isso, né? Cada pessoa tem o seu sonho, cada pessoa tem seu objetivo, né? Uhum. E para investimentos, comprar uma casa não para, tipo, no caso que nem eu, minha pessoa não valeria a pena eu comprar uma casa como investimento. Vamos lá, quem tem milhões comprar uma casa e vender, talvez sim. Mas para nós não valeria a pena, que tem formas muito mais fáceis de eu investir e ter muito mais retorno que comprar uma casa. E com menos dinheiro e tudo mais, que a Bem gente menos vai chegar dinheiro. lá. A gente vai destrinchar tudo isso Porque hoje. as pessoas já estão dizendo, meu Deus do céu, que o meu corretor já falou, corretor de imóveis já falou não sei o quê. Calma. Corretores de imóveis não nos odeiem, calma. A gente Vai dar também tudo quer certo. a parte de compra e venda do mercado funcionando. Vai dar tudo certo no final. Bom, e aí, Lorelai, ele te procurou e tudo mais. E como é que vocês chegaram no assunto investimento? Como é que foi isso? Então, na verdade, muitas Porque eu não vezes... era ainda, não tava A gente ainda não estava junto. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam para procurar a gente por um objetivo específico. Eu gostaria de entender o que você falou naquela frase. Só que, da mesma forma que a gente já falou em outros momentos, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás para a gente ter uma parte de educação financeira, prioridades, planejamento, até chegar no investimento. Muita gente, a gente pode até falar que é gananciosa a ponto de, eu quero começar hoje e amanhã tá rico. Isso não vai acontecer, entende? Nossa. Quem promete isso, muito provavelmente é charlatão que tá só enganando. querendo teu dinheiro. Então, eu falei para ele, olha, na verdade existe um programa de acompanhamento, de educação financeira. Se você tiver interesse, funciona assim, 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 para você chegar no resultado que você quer. E aí ele falou, beleza, vou abraçar essa causa. Falei, vamos ver. Porque assim, existe muita gente que começa o processo, só que porque vê que é um processo minucioso, é uma coisa que tem que estudar. A gente dá o direcionamento, mas é aquela coisa, você tem que fazer por você também. E eu lembro até hoje que o primeiro momento quando eu cheguei, na época a gente não tinha uma sala física, a gente ia até a casa dos clientes e tudo mais. Cheguei lá, a primeira coisa foi brincar com os gatos, né? Porque
tem gata e tudo. Aí eu não consigo. Falei, calma, deixa eu brincar com seus bichos. Aí fui lá, interagi com os animais, daí tava você, depois chegou mais alguém na sua casa, e a gente começou a falar sobre aquilo. Eu falei, tá, você vai querer fazer a sua parte de educação financeira, os seus investimentos, ou a gente vai englobar a família, porque também tem esse diferencial. Se tem mais gente que mora junto, a divisão que você faz com relação aos seus custos da casa, então tudo isso influencia. E daí ele falou, não, vamos pensar primeiro em mim, depois eu vejo o que eu vou fazer com o resto. E isso foi uma coisa muito engraçada, porque depois a gente conta um parênteses, mas hoje em dia ele já tá influenciando o resto da família, que eu sei. Olha, e aí, beleza, chegou lá, brincou com seus gatos, ok, e aí falou pra você vai ficar rico de hoje pra amanhã. Foi isso? Não. Como é que foi o papo? Como é que foi essa brincadeira aí? Então, primeiramente a gente começou tentando entender como é que era a minha vida financeira, né? Então, a gente começou do básico, primeiro organizando a minha vida financeira, que eu achava estar organizado, mas daí a gente descobriu que Vou segurar tem muito esse mais. ponto aqui, depois eu falo. Então, eu achava que eu já estava organizado, porque eu até tinha uma planilha de gastos e tal, mas era umas coisas que eu pensava estar correto. Nunca tinha ido atrás ver se realmente o que eu estava fazendo estava certo. Então, a gente começou primeiramente organizando a parte financeira, vamos botar da casa, porque no momento estava morando eu e uma pessoa na casa, mas era eu. Então, primeiro organizar essa parte, daí onde a gente começou com a planilha de organização financeira. Aí depois de organizado aquela parte, que daí é onde a gente viu depois para ver como é que ia começar os investimentos. Mas primeiro foi organizado, tudo certo. Agora temos um dinheiro reservado para investimentos. Perfeito. Aí depois, o próximo passo foi entender o que eram investimentos. As formas de investimentos, os tipos de investimento, o que é um CDB, o que é um FII, o que é uma ação. Daí depois foi para os outros passos, mas isso levou Você não começou, meses, né? Você não começou direto investindo em ação, então? Não. Gente, é porque é sério, o que pedem? Mas eu quero investir em ação. Você tem reserva? Não tem. O que eu vou fazer, né? A gente vai chegar lá. Quais são seus objetivos? E isso levou mais ou menos quantos meses, assim? Essa organização, daí pra entender o que é? Que eu me lembro acho que foi em torno foi em agosto, né? Mais ou menos, acho que foi uns 4, 5 meses. Alguma Olha coisa só. assim. Eu lembro que foi final de 2019 e que eu comecei a investir mesmo foi em fevereiro, acho que eu comecei. Foi no final de ano ali organizando. Daí em fevereiro que eu fui comprar meu primeiro CDB e meu primeiro fundo imobiliário. Ó, Foi mais ou menos. lembra quem foi o primeiro fundo imobiliário? Lembro, cara, desgraça lá. Eu não lembro qual é. Eu lembro. Quem? Tord 11. Ah, sorry. Entendedores entenderão. Mas vamos Mas lá. é bom, lembra Mas de vamos- coração. Exato, né? vamos por partes. Primeiro R$1,08 foi do Tord. Viu? Olha só. Mas Começou importante- de algum lugar. É importante que era um fundo, teoricamente era barato, né? Então, por um tempo Era ele- pra testar. por um tempo ele foi bom, daí depois a gente descobriu que depois deu problema, né? Mas serviu de aprendizado. Tanto que eu falo, tipo, nunca perdeu dinheiro? Não existe nunca perder. Imagina. Mas só que o que eu ganhei foi muito mais do que eu perdi. Então, assim, as perdas que eu tive foi aprendizado. E não fui só eu, investidores qualificados perderam dinheiro. Perdem às vezes. Não, mas investidor, que não é amador, ele sabe que ele vai perder. Ele sabe o Sim. risco, né? Ele não chora. Não, chora, a gente chora. Arrepender, a gente arrepende. Mas assim, eu acredito que ele já sabe do risco que ele tá correndo. Ele sabe que ele vai perder em algum momento, que não dá pra ganhar sempre, né? Sim. Então aí a gente já separa os meninos dos moços, né? Então, os riscos calculados, essa Sim. é a É. diferença. A gente perde, mas perde ganhando, né? Exato. Então, assim, mas vamos por mais uma partezinha, porque assim, você se apresentou, falou que trabalha na Tachibra, então hoje você é uma pessoa CLT que tinha, teoricamente, um sonho de abrir uma empresa de aquarismo, digamos assim, Iluminação pra especializado aquário, nessa parte. Você chegou a concretizar esse sonho? Não, sim? Ou viu que talvez não fosse viável? Como é que foi essa trajetória Então, entre o salto e hoje? Então, o salto eu fui mais para conhecimento e tal, né? E aquele negócio, era um evento de graça, onde tinha bastante pessoas, onde eu podia trocar ideias. Eu fui mais por isso, para ver as pessoas que estavam lá e tal. De ir lá, eu vou te dizer assim, tirei poucas coisas vamos supor, para minha empresa, porque a ideia nem era, eu não estava exatamente lá por causa da empresa, mas eu tinha o pensamento em abrir, então eu queria entender. Então eu fui lá, vamos falar de empresa, eu vou lá para entender. Aí eu cheguei a abrir a empresa, cheguei a fazer site, cartão, tudo, mas foi bem ali na época da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu olhei assim, cara, isso daqui era minha renda extra que eu estava fazendo, que eu estava criando do zero e estava querendo fazer ela crescer. Mas chegou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer.
abrir o CNPJ e fechar era tranquilo, então eu fechei o CNPJ naquela vez. E daí não dei mais continuidade para aquilo lá. Só continuei fazendo as minhas rendas extras na parte de iluminação. Peguei 3. Eu preciso falar já, porque eu tenho Já vai. 3 pontos que eu já catei aqui no ar. 3 abas E abertas. fui vai. guardando. Primeiro ponto que eu queria destacar, Júlio, do que tu falou, é a questão de ter uma organização, mas ela não ser a mais adequada ou a ideal. A gente recebe no dia a dia, né, muitas pessoas que falam, não, mas meu marido disse que já tem a organização dele, que não sei o quê, não, mas a gente já bota em planilha. E eu achei muito interessante esse teu ponto para mostrar que sim, é legal que você tenha uma organização, mas que isso pode melhorar, né? Então é algo que a gente às vezes até bate de frente com pessoas, a gente não tá falando que a pessoa não sabe nada, pelo amor de Deus, mas a pessoa acha que sabe tudo já sobre isso. E não, gente, você sabe que você tem uma planilha de gastos e beleza. O que você pode melhorar nela? Ou que outras questões a gente pode trazer para melhorar o teu financeiro, a tua planilha ou afins. Então, esse é o primeiro ponto, que é algo que a gente bate todo santo dia. Pessoas assim. E ainda, você falou, tem uma planilha de gastos. Isso é uma das coisas que a gente bate muito na tecla do... A partir do momento que eu já gastei, eu não tenho muito o que fazer com aquilo, a não ser anotar. Agora, o que eu posso fazer com os dados que eu tive do que eu gastei para poder planejar o meu futuro? Eu acho que isso que é o mais importante. É, a partir de dados reais, a gente saber o que eu quero para minha vida, né? Complementando, né, sobre gastos, né? Porque antes tinha uma planilha de gastos, mas a partir do momento que tu consegue colocar as entradas também, não só os gastos, eu comecei a ver dinheiro que eu olhei assim, de onde é que tá vindo tanto dinheiro? Coisas quando tu só anota o gasto, tu não vê que dinheiro que entra na tua conta, só vê gasto, beleza, os gastos ali, mas e o que tá entrando? Tu não vê, daí eu fiquei de cara, tipo assim, meu Deus, de onde é que tá vindo tanto dinheiro? Quando eu comecei a anotar, não só os gastos, mas as entradas também. Perfeito. Saber de onde é que tá vindo o dinheiro e saber onde é que ele tá indo. Nossa, é isso, assim, é você ter um toque de uma pessoa, né? E depois você seguir fazendo, já que é um outro ponto que a gente vai chegar. Exato. Do Júlio do salto até hoje, né? Do momento da Lorelai lá na casa com os gatinhos, arrumando a planilha até hoje. O outro ponto que eu queria falar é que tu falou que foi lá por trocar ideia com pessoas. E agora esse recado é para as pessoas da nossa região aqui, que menosprezam o poder da palavra networking. Gente, trocar ideia. Olha onde é que o Júlio chegou hoje. Eu acho que ele foi lá, que nem eu falei, mirou no aquário, acertou no investimento. Sim. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia hoje tu estar com uma empresa de aquário, de cerveja. A gente já vai chegar na cerveja. Cara, então assim, ó, o networking, ele é muito importante. A gente troca ideia, a gente aprende, ouve as pessoas e chega em lugares que a gente nem imaginava. Então, é outro ponto que eu queria destacar da tua fala, que eu achei muito importante. Porque às vezes a pessoa vai ouvindo e ela... Não, peraí. Vamos pegar essa fala aqui e já vamos trazer. E um outro ponto é a questão que você falou, abrir um CNPJ e fechar era fácil. Eu acho legal esse desprendimento, porque às vezes as pessoas ficam ali, ó, insistindo numa coisa que não vai dar certo naquele momento. Dando murro em ponta de faca sem necessidade, né? Por orgulho. Ai, não, mas agora eu abri, agora eu fui no salto, eu tenho que fazer. Gente, Júlio falou aqui, abrir o CNPJ, tu fecha. Eu ia deixar de ser CLT, tá bom. Continuou sendo e tá tudo certo. E daí ainda vou dar um ponto, gente. Abrir um CNPJ não deu certo? Por favor, fecha. Feche. Não fica com ele lá aberto, com as suas datas, tendo que pagar se você não tá utilizando seu Porque pagava CNPJ. todo mês, Sim, né? pagava mensal. Pagava mensal e ele poderia estar lá, ó, pagando. Ai, não, mas agora vai dar certo. Viu que não vai dar naquele momento? Tchau, deu, acabou. Ninguém é casado com CNPJ, tá tudo certo. Exato. Então, beleza. A partir daquele momento até hoje, queremos mais detalhes. A planilha parou, não parou? Eu ainda o que vou aconteceu? falar sobre a planilha, porque ele falou assim, comecei a colocar também as entradas na planilha. E as entradas, na verdade, principalmente para quem é CLT, normalmente ela tem uma entrada recorrente, certo? E daí, algumas vezes no ano, tenho 13º, tenho férias e tudo mais. Mas o seu Júlio, ele não estava muito contente só com isso, não.
Eu lembro que o Júlio começou a falar assim, nossa, mas tem dinheiro entrando não sei da onde. E é porque ele realmente trouxe umas estratégias que ele se sacrificou em certos momentos, mas porque ele viu que o objetivo dele seria alcançado mais rápido com esse sacrifício. Então, conta aí. Quer dizer, se você quiser contar, conta aí. Conte o que você quiser. Então, precisava fazer renda extra. Eu sabia que só com o meu salário eu conseguiria atingir o objetivo que eu queria, mas ia demorar muito mais tempo. Então, pera. Foi lá, organizou, objetivos, prioridades, agora sangue no olho, quero. Sim. Aí você viu que não ia dar. Beleza. Gostei desse negócio de investimento, quero que meu dinheiro faça dinheiro pra mim. Então, daí comecei, voltando um pouco, né? Mas comecei a estudar sobre investimentos e tal. Aí eu vi, negócio dos juros compostos. Quanto antes eu conseguisse mais dinheiro, depois o tempo ia ser a meu favor. Uhum. Mas o valor que eu comecei era um valor baixo, né? Eu não tinha a reserva de emergência, então a primeira coisa, reserva de emergência, depois investimentos. Então eu precisava juntar dinheiro. Então eu comecei a fazer rendas extras. Comecei a fazer, que nem eu conheço parte elétrica, comecei a fazer trabalho de eletricista. Eu faço cerveja, comecei a vender cerveja para meus amigos. Então, ajudei a Lorelai no Babá de fim de ano. Babá de Pet Sister. Final de ano, Júlio também tá presente. Final de ano, eu pego férias. As férias são para ajudar no babá. Então, eu comecei a ir atrás de renda extra para tentar antecipar os meus investimentos. Tentar trazer, tipo, o que era para 10 anos, trazer para 5 anos. Olha só. E foi muito, tipo assim, foi tudo ajudando. Até acho que eu comentei contigo um dia que o meu objetivo de 10 anos, deu um ano, eu já estava vendo que acho que em 8 anos eu já ia atingir. Hoje eu já sei que em 6 anos eu já vou atingir. Na verdade, acho que eu atingi em 4 anos, já atingi ele já. Ai, eu vou chorar. Não, é sério, gente. O caso do Júlio, a gente chama ele sabe, né? De cliente honorário, porque ele é tipo assim, a gente... Ah, Júlio, não sei o quê. Vem, Júlio. Tal evento. Júlio, chama o Júlio. A gente sempre tá nessa parceria, na nossa né? tarde network, chama o Júlio. Tudo chama Júlio. Porque trocar ideia, conversar, entender, porque foi um processo muito legal. E aí, beleza. A partir do momento, então, que tu identificou, era a tua prioridade. E isso eu acho que é importante falar, porque tem sonhos todo mundo tem. Sim. Vontade, botar lá 10 anos... Agora, fazer acontecer. Quero ver fazer acontecer. Se você puder falar pra nós assim, ó. Bah, eu fiz esse sacrifício. Além das rendas extras, que assim, a renda extra, ela é um sacrifício, não é? Depende de como você enxerga. Tem gente que fala, eu vou trabalhar final de semana, final do ano, mas eu quero tanto aquele objetivo que não me dói tanto, né? Então, assim, se você puder falar pra nós o que mais tu sofreu, ou tu sentiu, ou o sacrifício que tu fez. E como foi a sensação nessa caminhada? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouco, né? Vai. Um pouco da história. Deixa eu tipo, contar aqui. Não diria sacrifício, mas é que depois, quando tu começa a fazer, tu se desapega de algumas coisas que não é mais um sacrifício. Olha assim, cara, já cheguei aqui, eu consigo voltar se eu precisar ir para trás, né? Então, vamos lá. Vamos falar de sonhos. Eu tinha um sonho de ter uma moto. Bem antes disso, né? Eu tive essa moto. Depois que eu tive essa moto, fiquei 3 anos com ela. Aí eu fui lá e vendi, comprei outra. Melhor ainda. Eu falei, pô, cara, o meu sonho, ou eu tava sonhando pouco, ou, eu consigo, realizei. Aí depois eu vendi essa moto e comprei um carro. Eu tinha um, e comprei um que era melhor do que aquele que eu tinha, né? Que era um Se quiser sonho falar também. os carros, tudo fala, porque tem os amantes de moto e carro aí que eu vou Então, gostar. a moto, vamos lá, comecei com uma CB 650, que eu tirei zero, primeira moto zero que eu tirei. Claro, eu tive outras motos, mas zero, era um sonho ter uma moto, uma 4 cilindros, quem conhece sabe. Aí depois eu fui para uma NC 750, e na época eu tinha uma TR4. Que é uma, agora eu tô com uma TR4 de novo. E da TR4, ou tu vai para um Troller ou tu vai para uma L200. Gostava de mato, gostava de 4x4. Então da TR4 eu vendi a moto que eu tinha, peguei a TR4, vendi ela e comprei uma L200 Savana. Quem conhece o carro sabe, ele é todo mundo quer tipo ter um daquele, porque ele já vem pronto para fora da estrada. O pneu já é fora da estrada, ele já vem com o snorkel, que é poder passar dentro da água. Então Caraca. ele já vem pronto. Massa. Daí quando eu achei aquele carro, e também tive muita sorte, né? Todos os carros que eu comprei, quando eu vendi acima do que eu comprei. Então essa é uma das Sorte e procura também, né? Que só Sim. sorte por sorte não é, né? Eu nunca comprei o carro, se eu cheguei na garagem já comprei o primeiro carro. Não. Na verdade foi tudo particular e eu sempre fiquei procurando. Essa L200, tanto que eu tentei negociar ela com o meu carro, com a TR4, e o cara não aceitava ela. Só que daí eu vendi a moto, vendi o carro e eu tinha dinheiro para pagar à vista.
E daí, na época, ele tava tentando vender por um valor, quando eu quis trocar, e quando eu fui comprar, ele tava pedindo, tipo, uns 10 mil a menos, porque não vendia. Não tava vendendo. Caraca. E foi bem antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Aí eu consegui comprar esse carro, tipo, uns 10 mil abaixo do mercado. Tinha umas coisas pra fazer? Tinha. Mas ele não vendia porque ele não fazia. Aquele negócio, tu quer investir, mas tu não quer gastar. Eu fui lá investir um pouquinho mais nela, vendi ela bem muito acima do Não, e valor. ó, eu vou fazer um parênteses nessa brincadeira aí, porque a gente começou a parte de educação financeira do Júlio por volta de agosto de 2019, e a pandemia foi em março de 2020, certo? Isso. E foi nessa época que ele começou a traçar essas estratégias de vou fazer, vou vender, vou isso, vou aquilo, que foi bem antes da pandemia que você fez essa troca do carro. Foi bem um pouquinho, um mês antes da pandemia. E aí, beleza, tava lá com o seu carro que tu tanto queria, que era o carro que todo mundo né, que vai pro Sim. mato e quer. E aí? Aí, tava lá com o carro, na época... Aí chegou a época de olhar para os investimentos. Aí chegou daí- a Lorelai. Aí, em fevereiro, eu tinha recebido meu primeiro dividendo lá, de R$1,08. Ah, E... Livre de é impostos. aquele meme, né? Eu recebendo meu primeiro dividendo Sim. de R$1. Bem assim, super feliz. Porra, esse negócio funciona mesmo, né? Aham. Aí, aconteceu umas coisas na minha vida que eu olhei assim, cara, eu já cheguei aqui, tenho um carro, tava com a casa, né? Aí eu olhei assim, tá, e se eu vender esse carro aqui, eu dou um start enorme Gigante. na parte lá do que eu tinha para 10 anos, 15, eu reduzo bastante, né? Uhum. Aí foi vender o carro. Aí como eu já não tinha mais esse apego, já tinha vendido meu sonho, que era a moto, vendido outro carro que, foi achado. Aí eu olhei assim, vou vender esse carro. Aí eu peguei e coloquei pra vender. Daí ali... E vender não mais pra comprar outro. Não, eu vendi ele já, daí chamei a Lorelai e disse, tô com o dinheiro aqui. Agora tá aqui, vamos montar a carteira de investimentos. Como Falei, é que então, foi vamos. você chegando e... Oi, Júlio, tudo bem? Então, porque na verdade o que acontece, né? Cada pessoa ela vai adquirindo os seus bens, que seja ali, né, na reserva de segurança, alguma coisa assim, até chegar num patamar da gente começar a diversificação de carteira. Só que quando a pessoa já tem um montante, é muito diferente, porque daí a gente consegue, além de diversificar, ela vê o resultado muito mais rápido, que no mês que vem vai cair na conta. É. Então, assim, como o Júlio, a gente começou a falar de fundos imobiliários, né? E existe lá a nossa escalada do investidor, para quem não conhece, mas a gente fala que existe degraus que você precisa subir. Então, não adianta você falar assim, beleza, tem uma reserva, agora já vou para lá. Não é assim, porque existem outros objetivos e outras coisas que a gente precisa. Então, quando eu tinha aquele valor, eu falei, tá, calma, não é tudo que vai para 100% do seu objetivo de 10 anos. Aí ele, não, eu falei, não, calma, tenha paciência. Coração chorou. É, gente, isso é uma coisa muito, muito real, porque o Júlio sabe, a gente troca, né, já trocou bastante ideia, assim, sobre isso. É sobre as pessoas. Primeiro, eu vou pegando o ponto que você fala e vou gravando, né? Você falou, fiquei super feliz com meu R$1,08 de dividendo. Tem gente que recebe 10, 15 reais do primeiro dividendo e não acha bom. E pensa assim, nossa, que pouca. E desiste. De Gente, reinvestir. você quer começar com quanto? Né? Tipo, Sim. se você tem 300 mil para começar, ótimo. Mas a gente trabalha com clientes que tem R$1.000 para começar, que tem 5, que tem nem isso, Sei que lá. tem R$100 100 para reais. começar. Então, assim, a gente não pode esperar tirar água de pedra, leite de pedra, como dizem, né? Leite ou água, sei lá o que tiram na pedra. Nada. Mas, assim, isso é muito importante, você ser grato desde o primeiro dividendo que tu recebeu lá atrás, até conforme que Deus queira que seja infinito os seus dividendos, né? Luiz Barça tá aqui sentado agora, entendeu? E aí, beleza, vendeu o carro, Vendeu, esse foi um dos sacrifícios. Fizemos a Sim. diversificação de carteira, beleza. Eu vendi o carro, daí primeira coisa, o cliente falou, eu não tinha, comecei com 100, 200 reais. Aham. Comprei um CDB, 160% do CDI. Honra? É, bonito, né? Cento e quanto? 160 era. Não, a Selic era tava lá em baixa. Daí entendi. daí que vale a pena, tipo assim, ninguém sabe o que é uma Selic baixa começando hoje. Aí, tipo, agora eu sei, tipo, se a Selic hoje eu entendo o que a Selic faz e tal, né? Uhum. Então, valeu muito a pena comprar aquele CDB, valeu a pena ter investido porque tu vai aprendendo. E não é só FIIs, né? Foi CDB, foi a Tesouro Direto, né? Da tirada da Selic, né? Uhum. Então, foi tudo começando. Eu não tinha reserva de emergência, então foi reserva de emergência primeiro e tal. E o primeiro 108 lá. Uhum. Então, tipo, eu não tinha dinheiro. Aí, quando aconteceu aquelas coisas na minha vida, eu vendi o carro e disse, peraí. Primeira coisa, reserva de emergência. O dinheiro foi repartido assim. Primeira coisa, reserva de emergência. Sempre.
Aí, segunda coisa, deixei um dinheiro reservado porque eu precisava de um carro, né? Aham. Então, daí voltei atrás, peguei um carro mais velhinho e tal, mas comprei, e o restante, daí a gente investiu. Daí montamos uma carteira, fundos imobiliários, tem um ETF lá que tá até hoje, 40% positivo hoje. Ó, Eu quase vendi ele hoje, eu olhei lá assim, porra... Será que agora é a hora? calma. Respira. Aí eu olhei assim, porra, tá valendo a pena, né? Mas ali tá a diversificação. É o tipo, IVVB, não. né? Calma, segura. Segura esse cara. Então, daí, e é aquela, tipo, eu olhei, pô, por que eu não comprei mais, né? Não, é. Mas é... É o Depois nosso eu coração falo que do faz essas investidor. oscilações, Isso não aí, adianta. né? Hoje eu tava lá conversando com um colega meu, assim, a gente sempre fica naquela. Aí então, vendi, fiz a reserva de emergência, fiz os investimentos e ali comecei. Ali foi o start para começar. Comecei, se eu não me engano, com 20 mil aquele aviso ali. E é muito importante falar, que a gente falou, tem muito colega meu que fala, mas eu não tenho com quem começar. Eu falei, comecei com 100 pila. Eu mando lá assim, aqui ó, MXDF, 10 pilinha aqui ó. Sim, mas eu vou perfeito. receber só isso. Eu falei, tô recebendo 1% ao mês. Mas é só isso. É que E as aí pessoas entra- não entendem a parte de proporcionalidade É. do rendimento, E entra né? em várias coisas que a gente fala. Primeiro, rendimento é sempre em porcentagem. Gente, rendimento não se olha em valor. Porque, por exemplo, eu posso dizer pra ti, Júlio, o Júlio tem uma casa alugada de 300 mil por R$1.000. Quantos por cento dá? Ninguém sabe, porque não vão fazer a conta. Não vão fazer a conta Mas agora. é básico. Se fosse 3 mil, daria 1% ao mês. Sim. Ou seja, ele tá ganhando ali menos de 0,5% ao mês, porque daria 1.500. Uhum. Então, olha como parece um monte, né? Gente, eu não tô dizendo que é ruim. Calma. Mas olha como parece um monte. Agora, quando eu jogo em porcentagem, é que eu descubro realmente quanto eu tô ganhando. Sim. E aí, é isso que o Júlio falou. R$10, o MXRF pagava R$1, ou paga ainda, né? R$1 não é... Não, 10 centavos, 10 centavos, Enfim, 0,1, né? Isso. E isso dá 1%. Então, quer dizer que se eu tivesse 300 mil no MXRF, eu estaria ganhando 3 e não 1.000, Sim. né? E por aí vai. Então, essa já fica a dica, várias que o Júlio já deu, mas uma das dicas é sempre em porcentagem. E aí, chega naquela questão, é pouco, não sei o quê. Gente, mas não é assim que se olha investimento. E é isso que o Júlio foi atrás, conhecimento. Exatamente. Né? E aí, beleza, vendeu o carro, investiu e depois? Não, e daí eu ainda vou fazer mais uma pergunta para já complementar e já falar de uma vez. A partir do momento que você começou a olhar para essa parte de organização financeira e investimentos, como que foi a parte do seu círculo social olhando para você, vendo o que você estava fazendo? Porque eles estão vendo você deixar de ter o bem, que era a moto, o carro, isso e aquilo, por investimentos, que não é uma coisa que está todo mundo acostumado a ver. Como é que foi isso? Então, vamos lá. Alguns sabem, alguns não sabem, né? Alguns vão descobrir agora, né? Os que sabem que eu faço, normalmente eles não fazem e eles acham que, tipo, meio que eu sou louco, né? Uhum. Daí eu falo pra eles fazer, daí quando eu falo, tipo, tu vai ganhar tantos por cento, né? Ou tipo, não, se tu tiver isso, tu vai ganhar isso. Porque eles não entendem porcentagem, né? Uhum. Aí, sério, é isso? Eu falei, é isso. Aí eles ficam felizes, se agradam, mas ninguém quer ir atrás. Uhum. Porque dá trabalho, né? Ninguém quer vender o carro e investir. Todo mundo não, mas eu preciso de um carro bom. Mas eu preciso disso aqui. Uhum. Mas comprar uma casa é melhor. Eu falei, cara, vamos lá, bota cada uma do seu peso. O que tu pode fazer? Tu pode comprar uma casa agora? Não, eu não consigo comprar uma casa. Então por que tu não investe? Perfeito. Você pode começar por R$1. Hoje em dia, por R$1, né? Dá pra começar. Enquanto a casa começa com 200, 300 mil. Daí eles, mas eu posso lá financiar a casa. Eu falei, me desculpa, mas financiamento não é investimento. Nossa, agora ele falou algo incrível. Eu te mandei esses dias, né? Um comparativo da pessoa querendo fazer financiar uma casa inteirinha. Uhum. E se ela investisse o mesmo valor. Uhum. Então, e ainda tem um grande diferencial, que é o que a gente começou lá na frase do salto. Que o que acontece? As pessoas confundem muito a parte do que é um investimento com o que é um bem. Sim. O fato dela ter uma casa própria, ela tem um bem, mas ela não tá fazendo com que aquilo faça mais dinheiro para ela. Exatamente. É a moradia dela, é o sonho da vida dela, é uma coisa. Agora, não, eu estou comprando essa casa e fazendo um financiamento que é um investimento. Não é. Então, assim, são essas pequenas contradições que as pessoas não conseguem entender. E assim, que um bem é um bem, sim, mas ele não é um investimento naquele momento, entende? E assim, vamos lá.
A gente sabe que investimento... A gente um dia vai falar só sobre investimento, que é um assunto que... Vamos chamar o Júlio de novo, que é um assunto que todo mundo quer saber mais a fundo, mas vamos lá. O investimento em si, ele tem que te trazer um retorno. Senão, ele é um gasto. E, gente, não é problema você gastar. Entende? Gastar não é um problema. O problema é como você gasta. Ok. A consciência que você tem do gasto. Se você está comprando a casa para morar, então quer dizer que se você quiser o dinheiro a qualquer momento, você não vai vender ela e vai para onde? Vai morar onde? Né? Exatamente. Então, isso já descaracteriza ela como investimento. O que não faz de comprar uma casa algo ruim. Agora, é como você vai comprar esse imóvel é que pode ser ruim. Sim. Né? Então, assim, a gente não tá aqui demonizando nada, dizendo que comprar é ruim, que alugar é maravilhoso. Não. Mas a gente precisa que as pessoas entendam Os conceitos. o que e tudo é mais. moradia, o que é investimento e etc e tal. Que foi isso que chamou a atenção do Júlio, porque o pai dele justamente vendia essa questão da casa própria. E não E é o um seu pai problema, vai fazia só- continuar vendendo. O seu pai né? fazia só construção e venda ou ele fazia Não. construção e locação? Ele só construía. Só Ele construía. construía Ele para era- pessoas. Era o investidor que queria o dinheiro pra ele e o teu pai era a pessoa que construía. Não era investidor, era a pessoa que realmente ela só queria... Ele ia era a morar. casa Ah, própria. era o morador. Isso, a casa Ah, própria. entendi. Essa ele Pra tá- gente entender essa Não, história. ele só constrói, tipo, era Bárbara que construía a casa dela. Ele veio lá e construía. Entendi. Legal. Mas vamos voltar Mas então a ao gente seu tá círculo voltando ao social. círculo social. A gente Como é que vai foi a galera longe. vendo você fazer isso? Então, até hoje tenho as pessoas, tenho poucos, aí depois eu fui descobrir que eu tinha amigos que investiam. Uhum. Não sei se eles investiam da forma correta, ok? Porque tu vai conversar com as pessoas, todo mundo sempre tem um pé atrás, ninguém quer falar quanto tem investido, ninguém quer falar o que está investindo pra ver se está fazendo certo É ou que errado. falar de dinheiro ainda é um tabu, né? Mas daí- é bom, assim, não falar pra muita gente que Então, mas investe. daí aqueles que, daí, tipo, tem uns que eu converso, né? Uhum. Aí descobri alguns que investem e tal. E aqueles que não investem, tipo assim, sempre acham que, tipo, ficam me fazendo perguntas, mas nunca vão atrás do conhecimento. Eles só querem... Eles querem só pescar uma coisinha ou outra. daí, mas viu? funciona... Quanto tem? Quanto tu recebe? Quanto isso aqui? Aí eu falo, cara, só tu fazer porcentagem aqui, ó. Tu tem isso aqui, tu recebe isso aqui, tu recebe isso aqui, recebe isso aqui. E é só por isso, mas, tipo, normalmente os meus amigos, assim, eles não querem aprender, mas só querem só ficar perguntando como é que funciona. Mas tu mudou um pouco o teu círculo social Sim. depois. Mudei bastante coisa, porque, tipo, tem muitos que, vamos supor, só que elas sabem gastar. Uhum. Então, quando vem me perguntar, vamos lá. Não, desculpa, mas eu não posso. Tenho o meu gasto, esse mês já... O que eu precisava fazer esse mês eu já fiz, e eu tenho meus contas, tipo, o valor do investimento eu não vou tirar de lá para fazer outras coisas. Uhum. Então, algumas pessoas, às vezes, eu tenho que dizer não, tenho que aprender a dizer não, né? Não é só... Agora ele falou um ouro, né? Você sabe, né? Mas, realmente, eu tive que aprender a dizer não para certas pessoas. E tem gente que não entende, Tem gente que não entende, acha que eu sou louco, que não sei o quê. mão de vaca, Mão de vaca, daí, tipo assim, só que preguiça. só que daí, tipo, eles não fazem nada. Aí, às vezes, precisa de ajuda, quem em vez de pedir, vem falar comigo. Falei, Aham. cara, desculpa, mas não dá. Então, de ajuda financeira? Sim. Você pede dinheiro? Aí Não, eles, né? eles acham, não, porque tu investe, tu tem dinheiro. Eu falei, cara, Meu dinheiro, esse é meu dinheiro pra Meu mim. sacrifício, minhas prioridades. eu tenho dinheiro, mas tá investido, não é só ir lá, eu pego assim... Mas é teu? Sim, Tu não é banco, né? Tipo, mas vamos eles lá. acham que o dinheiro tá ali disponível, assim, tu pode ficar tirando que nem fosse lá na árvore pegar. Não, posso pegar que amanhã vai dar outro ali, não. Gente, eu quero contar um caso, Contar aproveitando um caos. o gancho do social, o gancho da ganância, juntar tudo aqui. Tem um cliente meu, ex-cliente, assim, já de algum tempo, né? Que ele tem uma empresa de um certo negócio. Beleza. A empresa dá dinheiro, sim, tem problemas lá de gestão, de equipe, mas enfim, dava dinheiro. E aí, ele começou a ver sobre investimento, mas ele não quis entender. Ele não quis parar lá, fazer a aulinha. A gente faz, toda uma orientação de investimento, porque a pessoa tem que entender o que é investimento básico. Não dá pra ela dizer, Lorelai, investe pra mim. A gente não faz isso. Não A faz. gente ensina. Claro, depois que a pessoa sabe o básico, a gente troca ideia. Mas antes disso, não tem como. E aí, ele não quis fazer isso. Quando eu voltei lá, alguns anos depois, acho que 1 ou 2 anos depois, ele tinha feito a pior cagada que uma pessoa pode fazer. Pegou o dinheiro emprestado para emprestar para os outros. Como se fosse um agiota. Agiota. Chamou isso de investimento. Eu fiz um investimento.
peguei dinheiro emprestado, né? Emprestei pra pessoa milhões de juros, só que o resultado, a pessoa não pagou. Pagou. E aí ele tinha uma dívida. No nome dele. Por que que eu chamei esse exemplo? Se hoje fosse perguntar pra ti, Júlio, com o conhecimento que tu tem, vale a pena as pessoas que estão nos ouvindo fazer um empréstimo, por exemplo, pra investir? Não vale. Por quê? Explica pra nós. Vamos lá, os juros é muito mais alto do que tu vai receber. Se fosse assim fácil, qualquer um ia lá, pegava um empréstimo de 1 milhão, vou lá, aplico 1 milhão, se ele retornasse mais do que os juros que o banco cobra, todo mundo faria, isso é muito fácil, né? Todo Mas mundo ficaria rico e os tudo juros certo. os juros do banco é muito mais alto do que o rendimento. Por isso que os bancos são tão grandes, né? Aham. E daí entra o ponto que um dia a gente pode fazer uma aula só sobre isso, mas quando as pessoas falam, beleza, entendi que casa própria é uma coisa, é um bem, mas então eu vou financiar um imóvel para alugar e isso vai ser o meu investimento. Não, me fizeram isso esses dias, me falaram isso. Eu fiquei louco, eu falei, cara, Na hora ele para. me mandou esse áudio. Gente, Ele mandou o áudio falando assim, não, você vai ter que ouvir essa. Aí ele pegou e mandou. E assim, as pessoas... Gente, a gente tá dando risada aqui e tudo mais, mas não é pra menosprezar quem não sabe sobre o assunto. Se você não sabe, vem estudar, vem conversar com a gente. Mas o que que acontece? Ah, não, então eu acho que eu preciso ter um imóvel pra colocar pra alugar e daí isso aí vai ser investimento. É investimento? Digamos que sim, porque ele vai estar trazendo renda. Mas você ir lá e pegar o pouquinho do que você tem, às vezes, o FGTS, da entrada com um financiamento no imóvel para ele se pagar a parcela do financiamento e dizer que isso é um investimento... só lamento, mas lamento. não é. E aí, porque a gente que trabalha com pessoas, a gente acaba, a nossa indignação, ela vai diminuindo um pouco. Porque a gente ouve muito isso todo dia. Mas o que faz, então, a educação de investimentos, né? Tu começa a ouvir esses absurdos e começa a entender como o mercado trabalha de uma forma tão... As pessoas, né, são educadas dessa forma a achar que isso é normal? Sim. Tipo assim, vamos lá, não tenho conhecimento e não fazem conta, né? Exatamente. Porque hoje a gente sabe que qualquer casa alugada normalmente é 0,4% do aluguel, do valor da casa que tu vai ganhar de aluguel. Uhum. Isso 0,4 falando, vamos falar, o valor que tu vai receber, sem contar os gastos que tu pode ter com a casa quando a pessoa sai e tal, né? Sim. E qualquer investimento E hoje... fora o imposto sobre aluguel. Isso, fora os impostos, fora os gastos. E qualquer investimento hoje, vamos lá, uma carteira segura é 0,7, uma 0,7 a 0,8, tu pode chegar a 1%. Uhum. 1% tu recebendo ao mês, sendo que tu, vamos lá, tu botou 100 mil reais, ou 200 mil reais, 250 uma casa, né? 250 mil reais. Investido, se tu precisar tirar 1.000 reais, tu vai ali, vende e tira 1.000 reais. Agora, uma casa, tu tem 250 mil estagnado, quem que tu vai achar Preso que vai em te pagar tijolo. 250 mil pra tu poder... Exatamente. Eu preciso 1.000 reais hoje, não tenho. Amanhã eu vou precisar de 1.000 reais. Uma casa, pra tu conseguir tirar 10 mil que seja. Tu vai... Não, eu falo assim, que é 3 meses o processo. Se tu vender hoje, o processo mínimo de venda é 3 meses. Porque tem a parte de contrato, tu não sabe se a pessoa que tá comprando tá financiando. Se ela tiver à vista, eu arrisco dizer que é uns 2 meses de processo de compra e venda. E- Se ela tiver à vista. E olhe lá, né? Então, assim, é uma conta que realmente as pessoas não Não, fazem. e fora você tá preso a um único inquilino, a um único imóvel. Sim. Sendo que você pegar esse valor todo do imóvel e diversificar ele, se você falou que você começou com 20 mil, a gente já fez uma boa diversificação de carteira. Imagina pegar o valor de um imóvel e fazer uma boa diversificação, o quanto você não tá mais seguro, Sim. até por estar diversificando e não na mão de um inquilino único. Exatamente. E o que a gente quer dizer, pessoal, não é que, não pode mais ter. Existem várias exceções. Exemplo, mas Bárbara, mas eu ganhei uma casa já alugada de herança, não posso vender a casa. Gente, é óbvio que é um negócio bom tu ter uma casa alugada, né? Enfim, cobre o que é justo lá, o que é de valor de mercado, que eu já vi também muitas pessoas tendo pena de inquilino e cobrando a menos, diminuindo mais ainda. Já a vou por- te falar sobre isso também. Pode falar, já. Não, Pode falar. é que o meu pai, ele constrói casa, então ele construiu 4 casas para ele alugar. Uhum. Para ele não tem custo de mão de obra, o terreno foi comprado num preço muito bom, então para ele compensa. Pra mostrar como tem exceções. Sim, para ele compensava, mas ele já quer vender. Mas ele Sim. também, ele cobrava, vamos supor, ele estava cobrando 1.200. Falei assim, pai, no mínimo 1.450? Uhum. Ele, não, bota 1.350. Eu falei, não, pai, peraí. Falei, botei 1.450 aluguel.
Não deu 3 horas, tava alugado. Mais de 10 pessoas. Eu Caraca! botei 9 horas, meio-dia, tive que tirar o anúncio que eu não aguentava mais receber ligação. Olha só. E ele querendo cobrar 1.200, eu falei, não, pai, pode cobrar mais. Sim, e ainda tem tudo isso, né? Sim. E se tu bota numa imobiliária... Gente, não é que uma coisa é melhor que a outra, mas pra nós, a nossa realidade financeira, que nós não somos herdeiros ainda, o Júlio vai ser, a gente vai ser herdeiro um dia, mas nós não somos herdeiros, a gente não ganha nada... Assim, eu nunca ganhei nada fácil, acredito que ninguém aqui também fica ganhando coisas assim o tempo todo. A gente tem que só abrir a nossa mente para pensar o quanto o mercado nos condiciona a pensar que imóvel é a única coisa boa que existe. Por que eu digo mercado? Imobiliárias e os seus milhares de corretores espalhados pela cidade, né? Que demonizam sim o investimento financeiro, enquanto a gente fala que não, depende, nananã, eles metem pau em investimento financeiro. Fala que não é bom, que não presta. Então, assim, o que a gente tá falando pra vocês é abram a cabeça para entender que existe sim outros investimentos. E não necessariamente vocês precisam investir na bolsa, que nem o Júlio, porque fala pra ele, Júlio, fundo imobiliário tá na bolsa, né? Sim, fundo imobiliário está na bolsa. Tem né? risco, Não, e às tem vezes risco, a pessoa não quer ser mais tem? conservadora, consegue ser mais conservadora e ter uma boa rentabilidade em carteira também. Isso é variável. É, Falando sobre risco, né? Não existe tu ter um investimento que não tem risco. Então, elas me perguntam, mas tem risco? Eu falei, claro que tem. tudo Vai- tem risco. Quer ganhar dinheiro de graça e não tem risco nenhum? Tem, então vamos lá, vamos supor, se tu aplicar direto no Tesouro, o risco é bem baixo, né? Mas vamos lá, fundos imobiliários e ações, que é onde dá mais retorno, tu tens o risco. Tanto que hoje Claro. minha carteira deve estar negativa lá, no mercado do jeito que tá. Mas eu não tô perdendo, tá só negativo porque o mercado tá movimentado, né? Mas... Mas paciência, Não, tá lá. vamos fazer um parênteses para as pessoas entenderem. Gente, o que acontece é que muita gente fica desesperado porque vai lá e coloca seu rico dinheirinho numa carteira diversificada. Aí ele olha dentro da corretora e tá lá um saldo negativo. Só que todos os investimentos em bolsa de valores que a gente está pensando em vender a cota, ele só se concretiza na hora da venda. Então, se você está com seu saldo negativo, isso não quer dizer que você está perdendo dinheiro. Só vai acontecer se você vender naquele momento. Please. Então, por que a gente fala que as pessoas que estão indo para um patamar de bolsa de valores, além de estar precisando entender muito sobre o que está fazendo, precisa ter sangue frio. Porque às vezes você olha aquele valor negativo e você entra em desespero e vende, sendo que não tem necessidade. É um momento do mercado. Então, assim, espera. E tá tudo bem. Espera. E vale a pena esperar, Exato. Júlio? Conta pra nós. vale a pena. Vale? O tempo é o nosso aliado, né? Exatamente, o tempo é aliado. E assim, pra gente, porque o tempo passou voando, falar, o Sim, tempo já- não foi nosso aliado hoje. Não. O que você deixaria hoje de mensagem, de recado para as pessoas que chegaram até aqui, que entenderam um pouco mais a tua história, que estão querendo ou não. Se você não entendeu nada de investimento que a gente falou aqui, tá na hora de procurar as pessoas da área Exato. para você entender coisas básicas. A gente nem chegou a falar nada assim muito difícil, então é muito importante que você entenda para você também botar o pé nesse mundo. E, por favor, não procurem gurus que vão falar que você vai enriquecer em 1 mês, 2 meses com investimento, porque É mentira. é furada, não é assim que funciona. E o que você deixaria de mensagem, então, para as pessoas? Deixe Vamos lá. sua mensagem. Não sou muito bom com mensagem, né? Mas vamos lá, eu gosto de números, então vou falar mais pela parte de números, né? Não acreditar em números expressivamente altos. Tem gente aí oferecendo 5% ao mês. Gente, isso não existe. Faça que nem eu fiz, eu acho que o exemplo, né? Se tiver um evento, vá, troque ideias, converse. Tenha a cabeça aberta para... Eu não sabia nada sobre investimentos, não tinha nem ideia o que era. Fui lá trocar uma ideia de uma coisa, saí com outra ideia, fui atrás do conhecimento, comecei a fazer a prova, tipo, não precisa, vou vender o meu carro e ir lá investir tudo. Não, pega R$100, abre uma conta numa corretora, vai atrás do conhecimento, não faz que nem tem gente que eu sei que abriu conta em corretora e depois estava com o CPF bloqueado, não sabia por quê, e tem que fazer a declaração. Então, vai atrás do conhecimento e começa devagar. Você vai ver todo mês o retorno vindo lá. E lembra, é porcentagem, não é o valor que você recebe, mas a porcentagem que você está recebendo. Esse é o que importa. Então, seria isso, vai atrás do conhecimento.
E hoje, olha só como ele tá chique, de camisa social preta. Não, e Fala de ainda... investimento, né? Não, e ainda digo mais, porque na verdade o nosso curso, né, do começo ao fim que a gente fez, foi um curso de direcionamento até a diversificação de carteira e tudo mais, e foi muito sim do Júlio parar e olhar para a carteira que ele tem e estudar a fundo, porque os investimentos, eles mostram os relatórios mensais, mostram o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no mercado com relação àquele fundo. Então, Fatos assim, relevantes, o fato etc. não é só você escutar uma mentoria ou os seus professores e tudo mais, e aquilo servir como base e fim. A gente sabe que existe um pontapé inicial, mas que você precisa também correr atrás do que você precisa saber para conseguir almejar o que É você isso que eu ia perguntar pro consegue. Júlio. Desde o salto, ou desde o salto não. Desde o curso, vamos chamar de curso de Sim. consultoria, atendimento, não sei. Que você fez com a Lorelai lá no passado, depois a gente trocou ideias também nas declarações de imposto de renda, que é uma Sim. coisa importante para se destacar nesse meio, né? Aí, pra ti, esse conhecimento bastou? Acabou ali? Tu continuou com a tua carteira ali Não. e deu? Tô estudando, todo mês tô estudando. Vamos lá. Eu considero como estudo ler os relatórios de... É isso tudo. Então, teve fundos imobiliários, vamos botar lá, que eu consegui um ganho legal, tipo 10% de ganho, porque eu li os relatórios, eu vi que eram uns fundos bons, e comprei eles no preço abaixo do valor, porque o mercado, já conhecido do mercado, sabia que uma hora ele ia subir. Depois eu vendi por causa de ler os relatórios, então foi um estudo. E não parou por ali, continuei estudando, agora estou fazendo mais um curso. Agora, além de... Vamos lá, tem as ações, né? Existe um negócio chamado as opções. Agora estou estudando sobre opções, que é uma outra forma de... Cuidado, calma, Júlio. Não, mas tudo confio. Não, estou estudando, né? Tipo, Aham. não entrei lá e comecei a fazer. Estou estudando, tanto que tem um colega meu, eu converso com ele, já era para mim ter feito, mas tipo, eu não faço. Fui lá, fiz umas coisinhas e tal, começando devagar, mas estou fazendo o curso Sim. primeiro, para depois dar continuidade. E não dá de parar, porque toda hora o mercado tá mudando. Sim, realmente, não tem como tu ficar sem estudar. Tu É um tem- estudo constante. Ou se tu parar, tu vai deixar de ganhar dinheiro, na verdade, né? Tu vai ter tua média lá e vai ficar naquilo. E se tu ficar estudando, tu consegue aumentar esse rendimento, né? E isso não exigiu que tu saísse sempre, porque tem gente que já pensa, não, vou sair da empresa, vou trabalhar só com isso. Isso não exigiu que tu saísse da empresa, que tu parasse tuas rendas extras, nada. Não. É só o tempinho que tu tira ali pra estudar, pra te atualizar, pra ler um relatório ou outro e seguir. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas tem que ficar estudando toda semana, não quero. Cara, não é sobre isso, né? Não. Eu acho. Vamos lá, que nem na minha carteira, tenho fundos imobiliários que eu sei que da forma que eles estão, já vamos supor ali, o relatório dele, eles vão se manter por aquilo por um bom tempo. Eu não preciso me preocupar com eles. Aí tem outros que são os fundos para ter um ganho acima da média. Aí aqueles eu tenho que estudar um pouco mais e ficar de olho neles. Mas a maioria dos fundos são aqueles que tipo, estão ali, eu sei que são bons fundos e eu não preciso me incomodar com eles. E aqueles que eu quero ter uma renda a mais, daí eu tenho que estudar um pouquinho mais. Né? E depois outros caminhos que a gente falou, ações, opções e Isso. por aí vai. Até porque o mundo de investimentos, ele é gigante, né? A gente nem falou nada de exterior, né, Júlio? Não. Nem falamos de ETF. Nossa, Não, se olha, fosse pra falar de investimento, a gente ia estourar a hora tranquilo aqui. na verdade, o que Enfim. acontece? Eu acho que todos os nossos clientes / amigos que estão vindo aqui é o primeiro episódio de alguns. Porque a gente sabe que existe muito mais coisa pra falar, não só Tem. sobre a trajetória, mas sobre planos futuros, coisas e afins, porque normalmente as pessoas que a gente tá trazendo são pessoas que não só seguiram os nossos aconselhamentos, mas que continuaram na trajetória e que têm objetivos que são muito palpáveis. É muito fácil de saber quando vai acontecer. Então, isso é uma das coisas. A gente vai ter que ter episódio 2, episódio 3 Vai. e assim por diante. Nem falei dos giros de carteira que eu tive que fazer. Nada. Nossa, a gente não falou. Nossa, parece que a gente falou tão pouquinho. Pois é. Que não é só comprar e deixar lá, né? Uma hora tem que saber a hora de vender, né? Sim, e tem, nossa, tantas outras coisas, né, Júlio? Imposto de renda, Sim. até falar, assim, a diferença dos fundos imobiliários, pelo menos as bases. Mas isso aí eu acho que vai ter oportunidade, aí a gente joga no Instagram uma caixinha de pergunta pra trazer mais direcionado, Eu acho porque que o a investimento é muito grande Não, também, e né? ó, Então, eu ainda acho que a gente poderia trazer Júlio e Leandro pra gente fazer com caixinhas de pergunta respondendo com as pessoas que a gente tem aqui que sabe da base de investimento, né? Então, o Leandro fala... Sim! porque Ah, daí seria top. O que acontece? A gente Seria aqui top. como mentor, os dois como alunos que fizeram o que a gente falou, ai que coisa mais maravilhosa. A gente pergunta, eles respondem. Seria lindo.
Seria lindo. É o meu outro cliente de Nosso investimento. próximo episódio de investimentos vai ser sobre isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Júlio aqui, a sua história. Tem muito mais pano pra manga, né, Júlio? Tem. Inclusive, quem quiser que... comentem aí no YouTube, quer que a pessoa volte, quer saber mais alguma coisa, tem alguma dúvida, que isso vai direcionando os nossos próximos podcasts. Agradecer também a presença do Júlio, né? Agradecer a presença do Júlio, que vai ganhar o nosso brinde maravilhoso. A nossa xícara das lobas, pra você lembrar sempre, só quem vem no podcast que ganha, tá? Então Exatamente. É exclusividade. Obrigado, né? Tem presente Agora dentro. todo sábado de manhã tomar um café, olhar os investimentos tomando café, né? É E isso aí. aquela coisa que a gente tem que falar no final, que, então, já que você vai fazer isso, toma café, marca a gente nas redes sociais, segue a gente nas Boa. redes sociais, @lobas_group. Estamos aqui exatamente para falar sobre investimento, sobre educação financeira de uma forma descomplicada, fácil, sem economês. E espero que vocês tenham gostado. É isso? É isso. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.